E hoje a gente vai ver um tema muito importante para nós, que nos dá um grande exemplo, né, para a gente estudar esse tema aí e, se dentro do possível, né, dentro da medida que a gente puder, que a gente tiver força, a gente trabalhar para colocar em prática na nossa vida, que é Daniel e o tempo do fim. Né? A gente sabe que quando o povo de Israel estava na servidão lá no Egito, né, quando eles ficaram lá, algumas pessoas, alguns nobres, né, de Israel, eles foram levados, né, cativos também para o reino babilônico. Né? E nesse leva aí foi Daniel e os seus amigos, né, que eu não lembro o nome deles agora, os nomes israelistas, né? Eziel, tem o nome deles aqui, Abednego, Sasaque, Medraga e Abednego são nomes babilônicos, né? Que eles receberam, são nomes de deuses babilônicos que eles receberam do próprio faraó. Portanto, então, a gente já vê o primeiro fato que aconteceu com Daniel, que foi o fato da comida. Né? Que lá ele foi posto para desfrutar, né, das iguarias, dos manjares do faraó. Portanto, que ele viu do que se tratava aqueles alimentos, viu que eram alimentos impuros e que não eram, né, agradáveis aos olhos do Senhor de ingerir aqueles alimentos, ele, né, não quis fazer parte disso aí. Inclusive, ele teve uma boa conversa com o copeiro do faraó, né? Que é o que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele é citado na Bíblia. O nome desse rapaz era bom até a gente saber para falar ali, né? Então ele teve até um bom relacionamento com esse rapaz, né? Com esse que era o copeiro lá do faraó, em dizer que ele não iria, né? Que ele não queria comer os manjares do faraó. E o copeiro falou para ele que ele deveria comer, que ele poderia, porque senão ele estaria até sofrendo risco de morte, né? Se Daniel não comesse, porque naquele tempo o faraó, né, não tinha essas coisinhas aí de, não fez, toma um castigo, não, lá né, já era, o cara estava correndo risco de morte, né? Se descumprir uma ordem do faraó, então, o cara, logo de Nabucodonosor, né? O cara tá pedindo para morrer, né? Então, ele sabendo das dificuldades, né, ele apelou para Daniel ainda, mas, né, de não poder, né, que teria que cumprir essa ordem que foi feita para Faraó. Então, Daniel fez a proposta dos 10 dias, né? Então, eu vou ficar 10 dias, eu e meus amigos, nós vamos comer 10 dias. Aí tu faz o teste. Se nós estiver mal, daí tá desfeito o trato. Agora, se nós estiver bem, daí a gente pode continuar. Então, Daniel, né, ele achou uma maneira de ser fiel a Deus, né? E a gente pode observar um detalhe muito importante, que talvez para algumas pessoas possa ser uma fidelidade pequena, né? Possa ser uma coisa pequena, não grande, grande coisa, não comer os manjares não é uma grande coisa, mas ele foi fiel, né, a Deus no pouco, né? Esse é o detalhe, foi fiel no pouco. Então, mas talvez para algumas pessoas também esse detalhe dessa fidelidade da alimentação possa ser uma grande, né, fidelidade. Então, esse detalhe foi muito importante de a gente observar nessa lição que está no capítulo 1, né, do livro de Daniel, está no capítulo 1. De 1 a 20. Tá ali descrita essa passagem aí, né? Que Daniel chegou lá, então que ele teria que comer essa comida e ele se privou disso para ser fiel a Deus, para seguir, porque a gente sabe que o povo judeu, onde Daniel foi criado, eles tinham restrições alimentares, né? Tinham alimentos que eram impuros, né? Que eles não comiam para honrar a Deus, né? Não comiam aqueles alimentos. Então hoje, né? Para nós a gente pode fazer esse sacrifício para Deus também, né? A gente pode ter essa fidelidade com Deus, né? De observar o alimento que a gente está comendo. E Nabucodonosor ainda zombou, né? De Daniel e de seus amigos. O rei era tenebroso, Nabucodonosor, ele realmente foi um rei, né? Que muita passagem, e a gente agora
vai ver um pouco mais, né, sobre o rei Nabucodonosor, que agora vem aquela parte do sonho, né? O sonho que Nabucodonosor sonhou e estava inquieto, né? Estava inquieto que ele sonhou com a estátua, né? Daniel sonhou com a estátua, o Nabucodonosor, perdão, sonhou com a estátua, né? Que a estátua tinha a cabeça de ouro, né? Tinha o peito aqui, o tórax de prata, tinha o quadril de bronze e as pernas de ferro, né? E Nabucodonosor sonhou com isso aí e chamou lá os magos, os reis, feiticeiros, todos feiticeiros. Chamou todo mundo para descrever esse sonho e eles não conseguiram, né? Então, e o Daniel estava lá, né? Tava lá na preso, ele estava quando, né, foi chamado para fazer isso aí, teve tudo isso, uma intervenção divina aí, e ele falou lá com o, eu não me recordo se foi com o copeiro ou se foi com o copeiro, né? Foi com o copeiro. Ele falou e daí ele conseguiu para falar, ó, tem um cara lá que de repente, né? Daí Daniel foi lá. E o interessante é que Daniel, ele nunca se vangloriou, nem antes nem depois. Ele nunca, por momento nenhum, ele se vangloriou de ser, não, eu sou, pode falar aí que é comigo, que é o quem está falando é o Daniel, né? E ele falou, não, o Senhor, quando ele falou, né, tu vai ver o sonho, tu vai escrever isso, não, o Senhor que fez o céu e a terra, esse sabe tudo, esse faz, né, esse que faz. Então, Daniel demonstrou ser bem humilde também, né? A gente vê o primeiro ponto ali da fidelidade, né? Que ele foi fiel e agora a gente está vendo o ponto da humildade dele, né? Que ele fez tudo aquilo ali, antes dele revelar o sonho, ele já foi humilde e depois também, né? Que ele revelou e falou que os sonhos, que a cabeça de ouro era o rei babilônico, que era o reino de Nabucodonosor, né? E que teria outros, o Medo-Persa, que era o próximo reino, o grego, o romano e tal. Mas o Nabucodonosor, ele viu, saber o que era bola, né? Ele viu aquele sonho e viu que a descrição era verdadeira. Então Daniel, a partir daquele momento ali, ele passou da cadeia, ele passou a ser governador, né? Ele e os amigos, eles passaram a administrar a província, né? Nabucodonosor exaltou o nome do Senhor, né? Ele falou, esse aí que é o verdadeiro Deus, e quem falar qualquer coisa contra o Deus de Daniel, eu vou... Ele tinha uma punição lá, ia desmanchar a casa, né? Ia destruir a casa de quem falasse mal do Deus de Daniel, né? Vai sofrer as consequências. Então, além disso, Daniel, né? Deus honrou Daniel, ele foi feito governador, né? Da província e os amigos também, né? Foram colocados como comandantes também, né? Então, Daniel recebeu toda essa honraria, mas ele também reconheceu que quem tinha revelado o sonho... Era Deus. Era Deus, né? Era Deus, foi Deus que fez. Daniel deu toda a honra e toda a glória para o Senhor. Através da humildade, da perseverança, da lealdade de Daniel ao Deus... fez com que Nabucodonosor se rendesse ao nosso Deus, né? É verdade. Fizesse ele reconhecer que Deus era Deus. Eu não sei se de repente, da situação, às vezes a gente gosta um pouquinho da fama, né? De repente o cara gosta. Não sei se às vezes a gente também não reconhece que Deus, né? Que a honra e a glória para as coisas que a gente consegue fazer também são do Senhor, né? Não são nós, que Deus que faz, que dá essas bênçãos na vida da gente também. Então, como o tema geral da lição do trimestre é a preparação para o tempo do fim, a gente está vendo um exemplo aí, né? De humildade. Daniel, se fosse ali, ele estava preparado para a volta, né? Por causa que ele estava fazendo como a gente deve fazer hoje, né? A gente que vive nos últimos dias. Mas agora a gente vai ver o que não se deve fazer. A gente viu um exemplo bom de Daniel, bonito, né? Que serve para a nossa vida com certeza, um exemplo de fidelidade, né? De honra a Deus. E a gente vai ver um exemplo agora que não se deve fazer, que foi o exemplo do rei Nabucodonosor, né? Que ele viu aquele sonho interpretado e viu que inclusive ali na relação do sonho foi falado
de um outro reino que ia destruir todos aqueles, mas que não ia ser destruído por ninguém depois. Que é o reino do Senhor Jesus, né? O rei eterno. Ali na descrição fala, e vai vir um reino que nunca mais, né, será destruído. Será ultrapassado, que é o rei eterno do meu Senhor, né? Então Nabucodonosor ficou preocupado com aquilo, né? Bah, meu reino vai terminar. Vai terminar. Então ele já teve um sentimento ali, né? Que ao contrário de Daniel, que foi humilde, ele já não, parei, como é que o meu reino vai terminar? Eu, rei Nabucodonosor, não pode. Então Nabucodonosor acabou fazendo uma estátua para ele, fez uma estátua de ouro, né? Olha, tem pessoal aí, essa questão se era maciço, puro, coisa, não sei, mas diz que tinha bastante ouro na estátua e era grande. Ali o relato, se eu não me engano, ele não tem medida em metros, né? Na Bíblia não é em metros, mas é mais ou menos 27 metros de altura por 2,5, 2 um tanto de largura. Imagina o tamanho da estátua. Era uma estátua bem grande, de ouro, né? Toda de ouro. Então Nabucodonosor fez aquilo ali para representar, como eles viu a profecia, né? Não, o meu reino é só a cabeça e vai terminar, vai ter um depois que não vai terminar, não. Ele fez, olha como ele fez, ele se rebelou contra Deus. Ele fez uma estátua toda de ouro dele, como se fosse o império dele, como se o reino dele fosse eterno, né? Então ele quis ser Deus. Como a gente estudou na lição anterior lá, né? Que o anjo de luz também quis ser Deus, se rebelou. Nabucodonosor fez a mesma coisa. Ele quis ser Deus também, fez uma estátua para ele, para que o império dele também nunca mais terminasse, achando ele que não ia terminar, né? Bom, feito a imagem, a estátua, ele fez aquele decreto ali da adoração, né? E esse é o tópico da nossa lição. É o tema principal que aborda essa lição, é a adoração, né? Que é o Daniel capítulo 3, né? Que está ligado com Apocalipse 13 também, que fala lá de um povo, né? Que vai ter uma marca, que vai ter um sinal, né? As pessoas que vão estar do lado do Senhor vão ter um sinal. E aí tem muita especulação sobre isso aí, sobre o sinal, sobre o é, sobre o que não é, que agora não vem ao caso no nosso tema, aqui nós estamos falando sobre adoração, né? Então, ali Nabucodonosor fez a estátua, fez aquela, né, estátua de ouro ali e falou para todo o povo, quando der um sinal, todo mundo vai me adorar. Todo mundo vai se ajoelhar e se prostrar diante da estátua e vai adorar esse aqui, né, vai me adorar essa imagem. E aí eu até vi, tava olhando aí nesses YouTube velho da vida e essas coisas, e eu vi um filme, assim, uma passagem sobre esse tema, e um filme de Nabucodonosor dessa parte, né? E ali aparece assim uma multidão de gente assim, e na hora que toca um sinal, o povo tudo se prostra ali e fica só os três ali, da turma ali, Daniel e os... Não, Daniel não tava só os amigos de Daniel ali. E aí se baixa todo mundo aqui, fica só os três assim, como se não entendesse o que está acontecendo, né? Não se prostraram, né, diante do rei. Então, aquilo ali, o rei, né, como foi um decreto, né, que se quem não se prostrasse ali, ia para o forno, né, ia para a fogueira. Então a gente viu, né, e hoje em dia, irmãos, a gente vê que a gente parece que não tem essa confiança em Deus, né, toda essa aí do que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que eles adoraram Deus, não se curvaram, né, não adoraram, né, a esse poder, no caso aqui, né, para dar uma pinceladinha mais a fundo, comparando com Apocalipse 13, né, eles não se prostraram ao poder de Nabucodonosor, né, ao poder ali no caso político e religioso, né. Então, em Apocalipse 13 também trata de a gente adorar um poder político e religioso, né, no tempo do fim. Então lá os amigos, que é o exemplo para nós hoje, eles não aceitaram, não se curvaram e foram condenados à morte, lá para o fogo, né? E aí Nabucodonosor, ele deu uma potência naquele fogo,
aquele aumentou mais a força do fogo, né? 7 vezes parece que aumentou mais. Inclusive, um detalhe muito importante que eu gosto de ressaltar é que as pessoas, os soldados que levaram ele pro fogo, morreram por causa do calor do fogo. Os caras foram levar eles para morrer e acabaram morrendo, porque o fogo era tanto. Aí eles aumentaram a força do fogo lá. E a Bíblia relata que a pessoa lá que foi levar ele acabou morrendo, que era muito fogo, muito quente. E aí eles levaram lá e ficaram lá. E aí eles começaram a ver que eles caminhavam no fogo lá, né? Estavam lá e viram uma pessoa lá. A mais. Uma quarta pessoa com ele. Aí a gente tem no meio dos eruditos, aí, dos estudiosos da Bíblia, que pode ser um anjo, né? Ou pode ser o próprio Senhor Jesus, né? Isso aí ninguém tem, a Bíblia não diz, relata, não era o Senhor Jesus, era o Salvador. Então ali pelo que deixa, a gente tem a ideia, ou era um anjo, né, do Senhor, ou era o próprio Senhor Jesus, né? Era uma... Então estava ali e salvou, e eles foram salvos. Então nesse momento também, Nabucodonosor, ele reconhece o Deus, mais uma vez, parece até, eu fico pensando como a gente é nós mesmos, né? Que ele reconheceu mais uma vez que não, esse aí é o Deus dos deuses. Esse aí é o Deus Abednego, esse aí é o Deus verdadeiro. Esse aí não, ó, toda honra e toda glória para esse Deus aí. Não tem, esse aí é o Deus verdadeiro, né? E por fim ele fez tudo isso aí, aceitou, se rendeu aos pés, não, esse é o Deus que deve ser, tá em primeiro lugar. E acabou que ele acabou, mais uma vez, né, se esquecendo disso aí, né? Como às vezes, muitas vezes a gente faz também na nossa vida. A gente, por um momento, a gente aceita quando acontece uma coisa incrível na vida da gente, uma libertação, uma salvação, a gente, não, esse é o meu Deus, tá? E daqui um pouquinho passa, a gente não está precisando muito e a gente vira as costas, né? Então, Nabucodonosor acabou acontecendo com ele. Lá no capítulo 4, né? A loucura de Nabucodonosor. Acabou acontecendo que Nabucodonosor, ele acabou sendo Deus, né? Levou até ele. Esse é um tema também, uma questão para a gente entender, né? Que Deus queria salvar o Nabucodonosor, evidentemente. Não queria que ele se perdesse, porque por fim ele acabou aceitando a Deus, né? Acabou aceitando Jesus, né? Se converteu, vamos dizer assim, de verdade o coração dele. Então Deus estava fazendo de tudo, né? Para salvar o Nabucodonosor, e aí veio essa dificuldade para Nabucodonosor, né? E eu não vou entrar muito nesse detalhe da doença, o que era, que tipo de doença, se era uma doença psiquiátrica ou coisa, entendeu? Porque hoje em dia, como a medicina está mais moderna, eu já vi pessoas compararem doenças que existem hoje, né? Que a pessoa imita um animal, assim, eu não sei nem pronunciar o nome dessa doença, mas existe doença que as pessoas que realmente acreditam que são um animal. Então foi mais ou menos isso aí que aconteceu com Nabucodonosor, né? Ele passou a viver como um animal, né? Então, aí ele sentiu, né, uma necessidade, né, de voltar. Porque a gente não sabe, lá no fundo, como estava a consciência dele. Que ele estava vivendo daquele jeito, né, estava passando por aquilo ali. E a gente não sabe qual que foi. Mas a questão é o seguinte, que passado esse tempo ali, se não me engano o relato bíblico foi 7 anos, né, que ele ficou vivendo como um animal, né? E depois aí sim Deus restituiu ele de novo, o rei da Babilônia, né? Ele voltou e aí reconheceu Deus, né, como o verdadeiro Deus, como Deus criador do céu e da terra, né, estando no poder, e viu que Deus que deu aquilo para ele, que não era porque ele, que era uma pessoa, que ele tinha condições, ou que ele era muito especial, que ele, né, que ele era o rei da Babilônia. Não era, é porque Deus tinha colocado ele naquela função de ser rei da Babilônia. Então ele acabou reconhecendo, ele reconheceu que realmente Deus usou ele, né, para fazer tudo isso, para mostrar para as pessoas. E precisamos refletir, né, que o livro de Daniel nos apresenta uma bênção na vida de cada um de nós, né, que como Deus fez, assim como Deus fez com Daniel,
fez com que ele fosse fiel, fez com que ele cumprisse as normas de Deus, os mandamentos de Deus, nós também podemos. Se Daniel conseguiu fazer isso, nós também podemos. É verdade. Nós podemos viver uma vida de consagração, nós podemos recusar as coisas desse mundo e vivermos uma vida consagrada a Deus. É a preparação para o tempo do fim, realmente, né? Não fazer concessão, né, com as coisas do inimigo. Deus não fazia, Daniel não fez concessão, né? Ele foi fiel a toda a prova, ele foi fiel. Ele não fez concessão, porque muito bem ele podia, eu tô escravo aqui, cara. Eu tô escravo, né? Eu não tenho ninguém, uma pessoa, coisa. Eu vou comer só um pouquinho aqui, só hoje, né? Vou comer não, mas ele, né, botou em Deus em primeiro lugar. Então, até hoje a gente conhece a palavra, a gente sabe, mas parece às vezes que é meio difícil, é meio impossível a gente querer assim, não, mas como Daniel a gente não vai ser, né? Não, mas a gente pode, a gente... É claro que tudo dentro de um equilíbrio, né? Dentro de um equilíbrio. A gente não vai fazer as coisas para nós mesmos. Nós vamos fazer para reconhecer mesmo que vamos fazer para Deus, para reconhecer esse Deus. Então a gente, o importante é a gente estar voltado para Deus, tá sabendo qual é a nossa necessidade, tá sabendo do que a gente precisa e tá sabendo da verdade, né? Que Deus está ao nosso lado. E saber que pela graça de Deus, né, a gente pode cada dia melhorar um pouquinho, né? Como Daniel, se colocar no caminho de Deus. Daniel, a família de Daniel era poucas ali de Israel, do povo israelita, eram poucas pessoas ali dos judeus que serviam realmente a Deus. Então Daniel, ele teve toda essa força por causa que ele era antes também. Ele não começou ali, não, agora que eu estou preso aqui eu vou começar a servir. Não, ele já era antes fiel. Então ele foi para uma situação adversa e continuou. Ele foi preparado. Ele foi preparado. Desde pequeno ele foi preparado para servir a Deus. Por causa que ele já tinha, né, na família, a família dele já era uma família que servia a Deus. Então ele teve uma situação difícil, né, e continuou e permaneceu e foi fiel até o fim. Então esse aí é o exemplo, né, dessa lição aí de Daniel no tempo do fim, né, que ele realmente foi fiel, louvou o nome de Deus, exaltou o nome de Deus, adorou somente a Deus, né? Então hoje para nós é isso aí, né, a lição de hoje, para a gente ser fiel também a Deus, né, para a gente louvar o nome de Deus somente e para a gente também adorar ao Deus verdadeiro, né? Não ficar adorando. Hoje nós temos muita coisa para adorar aí fora do cenário, vamos dizer, de religioso. Às vezes a gente pode adorar até um time, uma televisão, um louvor, né? Então, um artista. Então a adoração é única para Deus. Esse foi eu acho que da lição desse tema, dessa semana aí de Daniel, né, foi a mais forte, que foi a adoração. A gente adorar somente a Deus e não adorar coisas, né? Não adorar coisas e não adorar poderes também, né? E não adorar coisas que queiram estar no lugar de Deus. Então, que Deus abençoe, que a gente possa, né, ser conhecedor dessa verdade e pedir a Deus que a gente possa ter essa bênção na nossa vida. Se você gostou dessa lição, deixa um recadinho para nós aí embaixo desse vídeo e nós queremos neste momento orar por você. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa preciosa lição, esse exemplo de Daniel que o Senhor nos deu, de como Daniel foi fiel, de como Daniel glorificou o Teu nome e de como Daniel adorou somente a Ti, Pai.
e colocou ele em primeiro lugar, te colocou tu, Senhor, em primeiro lugar na sua vida. Então nós te pedimos para essa pessoa que está escutando, para que o Senhor dê poder, que o Senhor dê força, dê conhecimento, para que possa fazer a mesma coisa, para que possa colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, para que possa desfrutar de todas essas bênçãos. Sabemos que somos imperfeitos, mas nós rogamos essas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém.